Quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, 16 horas e 55 minutos. Olha só que precisão, hein? Hoje nós vamos falar que está decretado o fim do lulopetismo. A CPMI parece ser irreversível. Vou falar disto e muito mais a partir de agora, começando com a entrevista que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro deu para o UOL nesta manhã. E ele deu uma entrevista estilo desabafo, do qual ele tem pleno direito de fazer. Vem sofrendo aí perseguições há 7 anos, perseguições infundadas. Então ele merece um desabafo. Ele chegou a dizer o seguinte na entrevista: eu não consigo entender porque esta gana persecutória por parte dele, se referindo àquele ministro, A gente não ganha nenhuma contra ele. Um recurso, por mais óbvio que seja, a gente não ganha nada. Ele deu essa entrevista para o UOL e foi anunciado antecipadamente, tentando mostrar os caminhos que estão fazendo a corte se apressar. Segundo Jair Bolsonaro, o ministro estaria apressando o andamento do processo para antecipar o julgamento. Ele está ali comendo etapas para ver se o julgamento acontece em agosto ou setembro. Se sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal? Questionou ele. Bem, a meu ver, está muito claro que dentro do próprio Supremo foi formado ali um conluio da primeira turma que vem julgando tudo e às vezes até de forma virtual e tomaram conta do Supremo Tribunal por inteiro. E por que isto? O medo de alguns ministros é que se um julgamento, por exemplo, como esse recurso que o Hugo Mota fez para que a decisão da Câmara em anular a ação penal contra o Alexandre Ramagem, se um julgamento desse cai no plenário, onde todos os ministros participam, existe o risco, por exemplo, de algum ministro, como André Mendonça, pedir vistas. Pedindo vistas, ele atrasa o julgamento. E tudo que o Supremo não quer é que esse julgamento chegue até 2026. Eles não querem um julgamento dentro do ano eleitoral, para não ficar caracterizado uma tendência, um ato proposital para interferir nos resultados, Até porque quanto mais tempo levar, maior a chance de que alguma coisa aconteça. Muito bem. É claro que numa situação onde esse julgamento possa atrasar por conta de um pedido de vistas, isso pode provocar, inclusive, um risco desse julgamento do Núcleo 1 ser cancelado, porque segundo o artigo 53, num caso onde o Supremo julgue um parlamentar com foro privilegiado e tenha que derrubar essa decisão de uma ação penal, todo o processo tem que ser derrubado, não somente o processo daquele deputado, no caso Alexandre Ramagem, teria que se derrubar o processo de todo o núcleo, número 1, porque o Moraes colocou todos dentro de um núcleo 1, todos que eu digo uma turma, Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Walter Braga Neto, depois teve outras pessoas que formaram o núcleo 2 e assim por diante. E se cancelar todo esse núcleo, o nosso presidente estaria livre de julgamento. Então eles não querem que isso aconteça. E se derem tempo para que a Câmara comece a trabalhar e a pressionar, alguma ação pode até provocar uma pressão maior contra o Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que ele está apressando também esse julgamento. Segundo informação da própria Suprema Corte,
O julgamento final desse núcleo se dará entre outubro e dezembro. Mas nesse caso, se houver vistas, sabe-se lá quando é que vai terminar, né? Agora, a coisa está tão ruim que até o editorial do jornal O Globo, do Pasquim O Globo, largou o protecionismo ao atual governo, principalmente ao atual mandatário. Segundo o Pasquim, né, depois de criticar o Inácio na última semana, por ele ter participado ao lado de ditadores famosos daquela comemoração de 80º aniversário do Dia da Vitória na Rússia, mas precisamente em Moscou, ficou claro que depois de ser empossado, daquele jeito que nós sabemos, né, o presidente apareceu com um discurso de defesa da democracia, né, e chegou a afirmar que combateu a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Porém, sem se intimidar, ele se permitiu ser fotografado ao lado não apenas de ditadores, mas também de criminosos de guerra. O editorial de O Globo ainda diz, em outras palavras, que o Inácio revelou seu desapreço pela história, dizendo que a Europa inteira deveria estar fazendo festa, e insinuou que outros países da União Europeia deveriam ter marcado presença em Moscou, em vez de gastarem armas para se precaver contra uma ameaça russa. Parece mesmo que o Inácio acredita ter papel importante para a Rússia, melhor dizendo, e que isto possa ajudar a encontrar a paz naquele conflito lá no leste europeu. Ele deve estar se achando assim a cereja do bolo. Não, eu estou aqui, o Putin vai pedir para eu resolver aquela questão, né? E eu sou o cara. O Obama que falou, eu sou o cara. Eu acho que é assim que ele está pensando. Verdade é que fora do círculo próximo do Inácio, porém, ninguém acredita que ele possa ter relevância nas negociações, pois já perdeu sua credibilidade há muito tempo. E por isso não há motivos para ser ouvido como uma parte isenta. Porque a ideia do Inácio é totalmente condizente com as ideias de ditadores. Nunca ele seria isento nessa questão. O desfile na Praça Vermelha não passou de peça de propaganda de Putin. Outros líderes democráticos foram convidados e declinaram sem embaraço diplomático. A única explicação para o presidente de uma democracia pujante como a brasileira, a única explicação para ele participar dessa pantomima em má companhia é que seu apreço pela democracia, tão propalado pelos seus apoiadores, flutua segundo sua conveniência e ideologia. Não existe apreço algum com a democracia. Por isto, a imagem do Inácio está se deteriorando cada dia mais no mundo inteiro. Ninguém mais dá importância ao que ele diz. Todo mundo sabe que o que ele fala não se escreve. Por isso mesmo, nós sabemos que o maior escândalo ou maior vexame do governo petista ainda é o que está por vir. Porque é fato que vem. Não contente com a desastrosa, para nós, claro, né? Ficou chato para os brasileiros. Não contente com essa desastrosa viagem a Moscou, ele não se conteve e foi para Pequim para causar estrago maior. Primeiro, por fazer discursos alfinetando os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar do mundo. E depois, por permitir que sua mulher constrangesse o próprio Xi Jinping na cara dele, que apesar de ditador, não é otário, muito pelo contrário. A Janja
fazer comentários negativos ao aplicativo chinês TikTok na cara quadrada do Xi Jinping, não foi um tiro no pé, foi um tiro de canhão no pé. E gerou tremendo mal-estar. Além de provocar Xi Jinping a dar uma resposta desagradável. Até a Globo News foi obrigada a comentar o assunto. Vejam esse pequeno vídeo. Primeiro que a tese de que o partido, uma empresa de um país que é governado pelo Partido Comunista Chinês, estaria ajudando a extrema-direita no Brasil, né? Segundo, é achar que o Xi Jinping está preocupado com o Nicolas. É isso que a gente já está dizendo. Não faz o menor sentido essa intervenção. E segundo, tem que se discutir o papel da primeira-dama. Eu não lembro do ex-companheiro da Dilma dando declarações oficiais. Eu não lembro do marido da Margaret Thatcher dando opiniões em países em questões de Estado, porque não é o papel do primeiro-damo, da primeira-dama, porque ali, numa viagem institucional, ela tem que obedecer o papel institucional da primeira-dama. É uma questão que o Brasil tem que refletir, é uma questão institucional. Ela está ali como primeira-dama, não está ali para discutir. Se ela tem uma agenda própria, ok, ela tem que fazer a agenda própria dela, que faça a agenda própria. Mas tentar demonstrar poder não faz o menor sentido, porque o brasileiro não deu poder a ela. O Brasil deu poder a Lula. Ela é mulher do Lula. Antes da comitiva, depois que a gente já havia falado, e um deles me disse que o tom do Xi Jinping não foi o tom de quem estava explicando, não. Foi um tom de reprimenda. Um tom de quem não gostei do que você está falando aqui em relação a uma empresa chinesa que já vem sofrendo uma ofensiva do governo dos Estados Unidos, né? Então, senhora, não foi só, se vocês quiserem, vocês podem regulamentar ou até banir a plataforma. Não, foi numa linha de quem estava, olha, não gostei da sua colocação. A mulher de Xi Jinping, a primeira-dama chinesa, também não gostou, considerou um desrespeito da Janja o comportamento dela naquele momento, segundo os relatos que a Andréa obteve, eu também confirmei. Não era um momento de ninguém falar, mas a Janja tomou a palavra e mesmo depois da observação, diríamos assim, de Xi Jinping, ela continuou falando, o constrangimento só piorou, né? E virou o assunto da comitiva brasileira. Inclusive, depois deste incidente, diríamos assim, a Janja não esteve presente em outros encontros, só no último de hoje. Dos demais ela não participou, né? Ali não se sabe o motivo que ela não participou desses outros encontros, se não era para participar, se ela decidiu não participar, ou se houve um pedido do governo chinês para que ela não estivesse presente. Sei que criou um climão danado, constrangimento muito negativo. Ministros passaram ali a evitar ficar próximo dela, mesmo porque depois ela também deu uma desaparecida ali da comitiva, e estão dizendo, André, que vai ser o grande assunto da volta para o Brasil. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. O pior disso tudo é o Inácio ainda tentar consertar, criticando quem deixou vazar a informação. E até chamou o Alcolumbre de seu ministro, como vocês prestaram atenção, né? Fato é que o PT está desesperado, e isso não é simplesmente uma retórica aqui do Terra Brasilis News, não. Ele está mesmo desesperado.
pois todos os aliados estão abandonando o barco e deixando o Inácio pagar sozinho o condomínio lá do Palácio do Planalto. O Partido Progressista, se fundindo com o Partido União Brasil, já informaram que vão retirar o apoio ao governo e a participação de ministérios. Os Republicanos e o MDB também vão fazer o mesmo, o que significa que muito provavelmente vai ser difícil impedir que a CPMI do INSS, já assinada e protocolada com 259 assinaturas, vá adiante. Eram necessárias as assinaturas de ao menos 27 senadores e 171 deputados. Mas a oposição conseguiu assinaturas de todos os partidos, exceto do PT e do PSOL, e conseguiram o apoio de 36 senadores e 223 deputados. O desenho, meus amigos, está ficando muito claro. O Inácio já é condenado a encerrar sua carreira política, né, em baixo nível, e todo o parlamento brasileiro já se conscientizou disto. E por isso a ala mais da esquerda já está procurando testar o nome de Michel Temer, como nós conversamos ontem, para substituí-lo, já que também o tal Chuchu, o Alckmin, também é uma carta fora do baralho porque não conquista voto de ninguém. Acho que nem a família dele vota nele. Já para os parlamentares de direita, as possibilidades são maiores. Temos vários nomes depois de Jair Bolsonaro, que ainda é a nossa maior liderança e busca reconquistar o direito de concorrer. Porém, as duas alas de pretensiosos a ocupar a cadeira do Palácio do Planalto já deram as costas para o líder do PT. E para conflagrar o atual governo, nada como uma CPMI, onde o próprio Davi Alcolumbre terá dificuldades de impedir, mesmo estando viajando a tiracolo com o Inácio. Vocês se lembram na CPI da pandemia, não é? Se o Supremo, na figura do Barroso, obrigou o Rodrigo Pacheco a abrir a CPI da pandemia contra Jair Bolsonaro, porque havia número suficiente de assinaturas e protocoladas, por que ele agora impediria? Se também existem as assinaturas, já foi protocolada. Por que queria impedir, caso o Alcolumbre impeça a abertura e os oposicionistas recorram ao Supremo? Não ficaria bem contada essa história. Não daria certo. E dessa vez, onde somente o PT e o PSOL ficaram contra a CPI, dificilmente a esquerda conquistaria a relatoria da mesa e a presidência da mesa. Ficaria na mão da oposição. E aí seria o fim do Inácio e da sua trupe. Verdade é que está ficando cada dia mais difícil defender, digamos assim, a administração dele, depois de recorrentes escândalos. E enquanto fala-se muito de roubalheira aos aposentados, fala-se também agora de possível roubo através das MEIs, dos microempreendedores, com descontos também não permitidos. Fala-se do programa Pé de Meia, onde possui localidades com mais beneficiários do que, propriamente dito, alunos. Fala-se do empréstimo consignado aos trabalhadores com dinheiro do fundo de garantia do próprio trabalhador. Ou seja, o banco pega o dinheiro do fundo de garantia e empresta para o dono do dinheiro. Só no Brasil mesmo. E, agora, os Correios, que como todo e qualquer estatal do governo está no vermelho, bem diferente de quando viviam no azul no governo anterior. Para se ter uma ideia, os Correios se transformou numa espécie de loja de departamento, que vendia calçados, vendia calças, camisas, vestidos, blusas, eletrodomésticos
e começaram a se derreter depois que surgiu aí o Mercado Livre, a Amazon, onde você compra e recebe o produto em casa no dia marcado, com pontualidade. Aliás, muito mais previsível do que as entregas do correio. E vamos lembrar que as cartas com aquelas mal traçadas linhas ao amor, ninguém mais escreve. Hoje é tudo celular, WhatsApp, e-mail. Quando uma empresa começa a ir mal das pernas, os donos normalmente usam as verbas que têm para reestruturar a empresa, para investir em nova modalidade de trabalho, tornando a empresa mais dinâmica e competitiva. Mas no caso dos Correios, todas as verbas foram roubadas e distribuídas ao sistema. Para terminar, a série de probabilidades do Inácio cair é muito grande. Eis que ontem a Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo criminoso que atuava em violar as contas de pessoas falecidas para acessar o dinheiro esquecido no Banco Central, conforme apurou aí a CNN Brasil. Isso era feito por meio de fraudes no aplicativo gov.br. A tática também consiste em acessar as contas de pessoas vivas para entrar em outros aplicativos interligados ao app do governo, como o Meu INSS, desculpem. Para quê? Para autorizar empréstimos consignados. O gov.br tem um mecanismo de proteção com acesso via biométrica, facial. Mas os fraudadores simulavam traços faciais de terceiros para obter acesso indevido a essas contas digitais das vítimas. Um dos principais alvos era o sistema Valores a Receber, do Banco Central, que consiste em um montante de dinheiro esquecido por usuários em contas bancárias. Atualmente o programa tem mais de 9 bilhões guardados e mais de 10 bilhões devolvidos. Para desarticular a associação criminosa, a Polícia Federal deflagrou a Operação Face Off, cumprindo 5 mandados de prisão e busca e apreensão. Isso tudo foi expedido pela Justiça Federal de Brasília, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, ou seja, no Brasil todo. Agora, é aguardar para saber qual será o novo escândalo do governo, pois uma coisa é certa, vai acontecer de novo. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Então, meus amigos, o que nós estamos assistindo a partir de agora são 2 situações muito interessantes. O Legislativo já se deu conta que não conseguem propor as leis que desejam, porque o Supremo sempre interfere. O Executivo há muito tempo deixou de existir porque é o Supremo que está governando. Mas existe aí um fator que preocupa, que é o fato de que essas arbitrariedades já ultrapassaram as divisas do Brasil. O mundo está sabendo o que está acontecendo por aqui. E muito embora tenham muitas pessoas pessimistas acreditando que aquelas ações nos Estados Unidos não vai dar em nada, vocês estão enganados. Porque as coisas estão acontecendo no ritmo natural, conforme dita a legislação americana. As investigações estão sendo feitas. E vai vir, sim, uma pressão muito maior dos Estados Unidos contra o governo brasileiro. Tenho certeza disto. Não vai ficar por isto mesmo. Enquanto isso, o próprio Brasil não está fazendo a lição de casa, que é o quê? Crescer economicamente, gerar empregos, diminuir a inflação, combater a corrupção, propor segurança pública para a população. Está tudo de ponta cabeça, igual o mapa, do Sidônio. Aquele mapa realmente, que é absurdo, Então, é uma questão de tempo, é questão de aguardar.
E aí começa a surgir uma luz no fim do túnel, que é, se não vem uma solução pró-Jair Bolsonaro por parte do Legislativo, o próprio Executivo está se encarregando de se autodestruir. E para nós dá no mesmo. Contanto que caiam. Contanto que caiam. Porque uma coisa é certa, muito embora o Legislativo num todo não tenha tanta força como gostaríamos que tivesse, individualmente existem pessoas dentro do Congresso Nacional que dão apoio ao Supremo, que ajudam o Supremo. E isso, de uma certa maneira, pode atrapalhar os planos daqueles ministros. E a imprensa já não consegue mais esconder, não consegue mais disfarçar, passar o pano para proteger esse governo. E também para proteger o próprio Alexandre. Já não defendem Alexandre de Moraes como deveriam, como defendiam anteriormente. Tudo isso é um sinal de que o gás está acabando. Foram muito rápido, com muita sede ao pote. E o fôlego está diminuindo. Pelo menos é o que eu estou percebendo e é o que eu espero que aconteça. De qualquer maneira, era o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, claro, né? Chamem seus amigos aqui para acompanhar o Terra Brasilis News, participem, tornem-se membros clicando no botãozinho aí embaixo. Aqui é que nem supermercado, né? R$ 1,99, R$ 4,99 ou R$ 7,99 por mês para ser membro. Quem for membros, aos que são membros, quando comentarem eu respondo com muito prazer, né? Dou aí o gostinho de dar uma resposta para quem delicadamente e atenciosamente comenta nos meus vídeos, né? E ajudem o canal Terra Brasilis a crescer. Eu espero voltar amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo. Desejo a vocês um excelente final de noite. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.